Na improbidade, interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção. Você lembra? E aí, aqui é o Rei Li, e hoje nós vamos continuar o nosso estudo da lei de improbidade administrativa por meio dos nossos flashcards, que são a melhor forma de transformar o estudo de um estudo passivo, de um estudo da mera leitura da lei, daquela leitura cansativa, que dá sono, que a gente quase não lembra de nada, para um estudo mais ativo, um estudo efetivo, eficiente, que a gente vai lembrar, a gente vai acertar na hora da prova os detalhes mais importantes dessa lei. Essa é a melhor forma de transformar as nossas revisões em revisões mais eficientes, que focam nos nossos pontos fracos. Então vamos lá? Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção. E qual é o detalhe aqui? Que o prazo corre pela metade, né? Ele recomeça a correr pela metade. Então não são mais os 8 anos, lá do artigo 23. Recomeça a correr por 4 anos, né? Vamos ver se é isso? Pela metade do prazo previsto no caput deste artigo, que seria de 8 anos. Beleza, é isso aí. Ele recomeça a correr pela metade. Próxima. Dos atos de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Inciso 6. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a... Isso aqui é muito importante. Esse é um inciso que cai bastante em prova. Por quê? Porque a improbidade administrativa de deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo não é só deixar de prestar contas. O mero fato de deixar de prestar contas não é improbidade administrativa. Tem que ter um objetivo, tem que ter uma finalidade específica. A lei de improbidade prevê uma finalidade específica, um dolo específico para esse ato de improbidade administrativa. Qual é esse objetivo que deve estar comprovado para que o administrador seja condenado por ato de deixar de prestar contas? Pelo que eu me lembro, com vistas a ocultar alguma irregularidade, né? Vamos ver se é isso? Ocultar irregularidades, é isso mesmo. Beleza. Próxima. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas, sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição de sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, tararã. O que ele pode fazer? Isso aqui é alguma medida cautelar, né? Que ele pode decretar. Será que é decretar a indisponibilidade de bens? Não me lembro exatamente. Vamos ver? Converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública. Não era a indisponibilidade, não. É a conversão da ação de improbidade em ACP, de acordo com a Lei 7347 de 85, que é a lei da ACP, né? Que é a lei da ação civil pública. Então vamos lembrar disso. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas, sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição de sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública. Beleza, então é isso. É a conversão da ação de improbidade em ACP. Errei. Próxima. Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens caberá tararã, nos termos do CPC, Código de Processo Civil. E aí, qual é o recurso que cabe da decisão que defere ou indefere a medida de indisponibilidade de bens? Pelo que eu me lembro, é o agravo de instrumento, né? Vamos ver? Agravo de instrumento. Legal. Próxima. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos artigos 9º e 10 desta lei condenará ao tararã, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. O ressarcimento ao erário? Vamos ver? Ressarcimento de danos e a perda ou a reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos. Então são essas duas consequências aqui da improbidade e não são sanções administrativas. Vamos ficar ligados nisso. Ressarcimento dos danos e perda e reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos não são sanções, são consequências, são pressupostos lógicos, são consequências lógicas da improbidade administrativa. Tem que ressarcir o dano e tem que perder ou reverter os bens e valores ilicitamente adquiridos. Então, vamos ficar ligados nisso aqui. Essas são consequências da condenação. Próxima.
A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas, sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição de sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, fazer o quê? A gente acabou de ver isso aqui, né? O que o magistrado pode fazer? Converter a ação de probidade em ação civil pública, né? Vamos ver se é isso? Converter a ação de probidade em ação civil pública. Beleza, show de bola. O sucessor ou herdeiro daquele que estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Pelo que eu me lembro, o sucessor ou herdeiro daquele que for condenado, transitado e julgado a ação condenatória em improbidade e falecer, né? Vamos ver? Causar dano ao erário ou se enriquecer ilicitamente. Então são essas duas hipóteses aqui. Causar dano ao erário ou se enriquecer ilicitamente. São só duas dos três atos de improbidade. Quais são os três atos de improbidade? Dano ao erário, enriquecimento ilícito e atentar contra os princípios. Então, o sucessor ou herdeiro de dois desses casos, dano ao erário e enriquecimento ilícito, fica sujeito à obrigação. Mas o que atenta contra os princípios, não. Vamos ficar ligados nisso aqui. Se a questão do concurso trouxer o sucessor ou herdeiro daquele causar dano ao erário, se enriquecer ilicitamente ou atentar contra os princípios da administração pública, estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo ao limite do valor da herança ou patrimônio transferido. Parece que está certo, mas não está. Por quê? Porque atentar contra os princípios não entra aqui, ok? Não entra. Só está sujeito à obrigação de reparar o sucessor ou herdeiro de quem causa dano ao erário ou enriquece ilicitamente. Beleza. Próxima. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. E aí, até quantos salários mínimos é vedado a decretação de indisponibilidade? Pelo que eu me lembro, até 40 salários mínimos, né? Se eu não estiver confundindo com outra lei, vamos ver? Até 40 salários mínimos, isso aí, beleza? Próxima. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a do prazo para contestação, por prazo não superior a . E aí, a interrupção ou suspensão do prazo para contestação? E por prazo não superior a quanto tempo? Possibilidade de solução consensual. As partes estão negociando. O acusado pela improbidade está negociando com o Ministério Público ou com o órgão público interessado. Vão fazer um acordo ali, um acordo de não persecução civil. As partes podem requerer ao juiz não me lembro bem, mas acredito que seja interrupção. Depois ele recomeça a contar do zero, do prazo para contestação. Por prazo não superior a 6 meses, estou na dúvida se seriam 30 dias, 6 meses. Eu chutaria 6 meses, prazo não superior a 6 meses. É um prazo razoável para fazer um acordo, principalmente em acordos maiores, né? Vamos ver? Não tenho certeza. Resposta é interrupção mesmo e prazo não superior a 90 dias. Não são 6 meses, 90 dias. Okay? E também não são 3 meses. Vamos lembrar, 90 dias são diferentes de 3 meses. 3 meses se conta o mesmo dia do mês. Dia 15 vai ser um mês depois, dia 15 do mês seguinte, outro mês, dia 15 do mês seguinte, sempre dia 15. Se forem 90 dias, tem que contar dia a dia. Pode cair ou não no dia 15 daqui a 3 meses. Então, interrupção do prazo para contestação, depois o prazo começa do zero e prazo será não superior a 90 dias. 90 dias para a solução consensual, para o acordo. Beleza, essa eu vou marcar errei porque essa é muito importante, a gente tem que acertar. O sucessor ou herdeiro daquele que estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Sucessor ou herdeiro de quem? De quem causa dano ao erário ou enriquece ilicitamente, né? Não entra o atentar contra os princípios. Causar dano ao erário e se enriquecer ilicitamente. Beleza, é isso mesmo. Próximo. O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de mediante ato fundamentado, submetido à revisão de instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Então, qual é o prazo
para a conclusão do inquérito civil para a apuração de improbidade administrativa. Acho que é até 180 dias, mas não lembro exatamente. Vamos ver? 365 dias corridos, prorrogáveis uma vez por igual período. Ah, não são 180 dias. 365 dias corridos, prorrogável uma vez por igual período. Beleza, isso aqui é importante pra caramba. Isso aqui a gente não pode esquecer mais. 365 dias corridos, prorrogável uma vez por igual período. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderiam as partes requerer ao juiz a tararã no prazo para contestação, por prazo não superior a tararã. E agora, é suspensão e interrupção? Resposta interrupção, né? E prazo não superior a 90 dias. Vamos ver? Interrupção, 90 dias. Beleza. Encerrado o prazo previsto no parágrafo 2º deste artigo, que é aquele prazo de 365 dias corridos, prorrogável uma vez, a ação deverá ser proposta no prazo de tararã, se não for o caso de arquivamento do inquérito civil. Então tá. No caso de ação civil pública, a gente tem um inquérito civil correndo. Acabou o prazo, 365 dias prorrogáveis uma vez. A ação de improbidade deve ser proposta no prazo de, acho que 30 dias. Se não for o caso de arquivamento do inquérito civil. Vamos ver? 30 dias, é isso mesmo. Legal. Próxima. O inquérito civil para a apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 dias corridos, prorrogáveis uma vez por igual período, né? Show de bola, é isso mesmo. Próxima. Será apenado com a pena de tararã, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens a que se refere o caput deste artigo, dentro do prazo determinado, ou que prestar declaração falsa. Qual é a pena para o servidor público, ou para o servidor público, o agente público, né, que não apresentar a sua declaração de imposto de renda, declaração de bens? A pena é a de demissão. Pelo que eu me lembro, é demissão. Vamos ver? Demissão, é isso mesmo. Não apresentou a declaração de imposto de renda ou apresentou declaração falsa, demissão. Próxima. O sistema de responsabilização por atos de probidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Parágrafo 7º. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o... E aí? Estão sujeitos à sanção dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio contra quem? Acho que é contra o patrimônio de pessoas jurídicas de direito privado que recebam algum tipo de verba pública, né? Que tenha algum tipo de patrimônio público envolvido na pessoa jurídica. Acho que é isso, vamos ver? Patrimônio de entidade privada, cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado ao ressarcimento de prejuízos, neste caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. É isso aí. E então, o ato de improbidade contra uma entidade privada que tem verba pública nela é ato de improbidade, independente de ser da administração indireta ou não. Pode ser uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma fundação ou não, até uma empresa particular, uma sociedade empresária particular, mas que receba verba pública ou que tenha recebido verba pública para a sua criação. E o ressarcimento será limitado aos prejuízos à verba pública. Isso aí. Próxima. O mero exercício da função ou desempenho das competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta ou não afasta a responsabilidade pelo ato de improbidade administrativa. Se aqui está sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, creio que afasta, né? Porque a improbidade administrativa necessita de ato doloso. Acho que afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Vamos ver? Afasta, isso mesmo. Próxima. Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta lei os... E aí? Ao sistema de improbidade aplicam-se o quê? Acho que são os princípios, né? Princípios do direito sancionador. Os princípios do direito administrativo sancionador. Direito sancionador em geral, vamos ver? Princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. É isso. Legal. Princípios constitucionais
do direito administrativo sancionador. Próxima. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de tararã, caracterizada por uma das seguintes condutas. Atentar contra os princípios. A gente tem o artigo 11 lá. Ato de improbidade que atenta contra os princípios. Ação ou omissão dolosa, beleza, sempre prevê dolo, que viole os deveres de quê? A lei de improbidade traz alguns princípios aqui no caput do artigo 11. Os deveres de probidade, moralidade, legalidade. Acho que são esses. Será que impessoalidade também entra? Não lembro, mas é basicamente isso. Vamos ver? Honestidade, imparcialidade e legalidade. São esses três. Honestidade. Ele não traz probidade em si. É honestidade. Honestidade, imparcialidade e legalidade. Honestidade, imparcialidade e legalidade. HIL. Vamos lembrar disso aqui. Se a questão do concurso cobrar quais são os princípios ou os deveres previstos no caput do artigo 11 para o ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios, a gente tem que saber que são os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade. Beleza? Próxima. Jurisprudência. A contratação de servidores públicos temporários, sem concurso público, mas baseada em legislação local, configura a improbidade administrativa do artigo 11 da Lei 8429? E aí, o que vocês acham? Pelo que eu me lembro, não. Por quê? Porque está baseado em lei local. Tem uma legislação local que prevê, aqui nesse caso, que pode contratar servidor público sem concurso público. Temporário sem concurso público. Então, não é um caso de improbidade, é um caso de inconstitucionalidade dessa lei local aqui. Mas se foi feito com base na lei local, que ainda não foi declarada inconstitucional, então não seria um caso de improbidade em si. Vamos ver? É isso mesmo, a resposta é não, por estar ausente o elemento subjetivo dolo, necessário para a configuração do ato de improbidade e violador dos princípios da administração pública. Foi a decisão do STJ em 2022. RESP 191-3638 do Maranhão. Beleza. Próxima. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de... E aí, quais são os três deveres? Honestidade, imparcialidade e legalidade, né? HIL. Vamos ver? Isso aí, honestidade, imparcialidade e legalidade. Show de bola! Então, pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo, nesse vídeo que eu vou colocar aqui do lado, em que a gente continua estudando a lei de improbidade pelos nossos favoritos, pelos nossos tão eficientes, pelos nossos maravilhosos flashcards. Até o próximo vídeo. Até lá!